Ecoar a boa nova. Então começamos agora com a 15ª semana de oração, né? E vamos continuar com a Sagrada Família. Então é a foto do nascimento de Jesus, né? Nós vamos agora fazer a oração de uma forma diferente, como Santo Inácio chamava de oração com 5 sentidos. O que é a oração com 5 sentidos? Eu vou ler o texto bíblico e vou memorizar o acontecimento. Não é decorar linha por linha, não é decorar frase por frase, é entender o que aconteceu e memorizar os acontecimentos. Então eu fecho os olhos e imagino a cena. Imagino o cenário, imagino onde estão as coisas, imagino as pessoas, imagino como elas conversam, como se comportam e me coloco naquela cena. Essa forma de oração com 5 sentidos, eu vou tentar sentir o ambiente, como se eu estivesse tocando as coisas, como se eu estivesse sentindo o cheiro do lugar, né? O nascimento foi, por exemplo, numa manjedoura. E assim vai, não deve ser junto a animais. Então, tinha animais do lado. Os pastores chegam e por aí vai. Então, por isso, imaginar utilizando os nossos 5 sentidos, né? Como que era a cena? Qual era o cheiro do lugar? Quais objetos estavam no lugar? Como estavam as pessoas? E assim vai. O que eu escuto? O que eu poderia tocar naquela cena? Assim vai ser a oração com 5 sentidos. Então, primeiro nós vamos, de novo, ler a passagem da encarnação, né? Maria, entrando o anjo, disse: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com estas palavras e pôs a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, chamar-se-á Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então nós já fizemos essa oração semana passada, nós vamos repeti-la, mas tenta imaginar como estava Maria, quais objetos estavam que provavelmente no quarto quando ela estava rezando, e o anjo, como ele aparece, como que ele está vestido, como que ele é. Então a oração com 5 sentidos é tentar imaginar a cena e a ação e a reação das pessoas. Nesse caso, do anjo de Maria. Como se você estivesse na cena. Depois nós vamos de novo fazer a mesma oração sobre o nascimento, né? Então eles andaram até Belém, chegaram lá, foram acolhidos numa hospedaria. Em muitos lugares que eles tentaram não tinha lugar para eles, eles foram acolhidos numa hospedaria, e eles nasceram naquela hospedaria e Jesus é colocado numa manjedoura, que é uma espécie de coxo. E, claro, tinha animais, e os anjos aparecem para os pastores, né? E falam que nasceu uma grande alegria, e falam que tem uma grande alegria, uma notícia que é uma grande alegria. Nasceu o Messias prometido, os pastores vão lá. E como aqueles pastores se comportam ao ver o Messias? Como eles estão trajados? Eles são simples, eles não estão trajados com vestes de luxo, né? Como eles estão? Como está Maria com aquelas pessoas chegando e falando que viram um anjo, que vieram adorar o menino? E como eles adoram o menino recém-nascido? Então essa é a oração com 5 sentidos. Leia a passagem, compreende o que está na passagem, fecha os olhos e imagina a cena. Então, no terceiro dia, a purificação de Maria, né? Completados que foram os 8 dias para ser circuncidado o menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, como lhe havia chamado o anjo, antes de ser concebido no seio materno. Concluídos os dias de sua purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor, e para oferecerem o sacrifício prescrito pela lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Então,
Maria leva o menino para cumprir a lei. Ele é circuncidado e ela depois apresenta o menino ao templo, né? É nesse momento que Jesus se torna judeu. E, e Simeão, nesse momento, vai fazer uma profecia para Maria, né? Diz que o menino vai ser sinal de queda e sorrimento de muitos em Israel, né? E que uma espada transpassará o coração de Maria, né? Como será que ela ouviu isso de Simeão? Sobre o que seria o menino e sobre a espada, né? O sofrimento que ia transpassar o coração dela. No quarto mistério, vemos a fuga para o Egito. Então, depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e lhe disse: Levante-se, pegue o menino e a mãe dele e fuja para o Egito. Fique lá até que eu avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e a mãe dele e partiu para o Egito, e ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito por meio do profeta: Do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou furioso. Mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território ao redor, de 2 anos para baixo, calculando a idade pelo tempo que tinha averiguado dos magos. Então um anjo aparece, avisa os magos, né, que Herodes queria matar o menino, e os magos voltam por outro caminho e não dizem para Herodes onde o menino estava. E Herodes, furioso por ter sido enganado, manda matar os meninos. Manda matar as crianças recém-nascidas da localidade. Mas o anjo tinha avisado para José, e José tinha pego Maria e o menino e fugido com ele para o Egito. Então eles vão viver uma vida de exilado, né? Eles partem com o quê? Com aquele burrinho com Maria, com o menino e com José? Basicamente com o que tinham na mão ali, né? Como é esse caminho? Caminho de Jerusalém, de Belém até o Egito, é um caminho longo, né? Para ser feito por uma mãe com recém-nascido e o pai. Então a volta a Israel. Com a morte de Herodes, o anjo do Senhor apareceu em sonhos a José no Egito e disse: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e retoma a terra de Israel, porque morreram os que atentavam contra a vida do menino. José levantou-se, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Então aqui José é de novo avisado em sonho, agora sobre a morte de Herodes, e ele pega o menino e a mãe e voltam com eles para Israel. Então Jesus vai viver, só que eles vão para Galiléia, né? Porque quem reina em Jerusalém é o filho de quem reina é o filho de Herodes, né? Então José tem medo do filho de Herodes de ainda lembrar-se do menino e resolve ir morar na Galiléia. Então o menino de Jesus no templo, né? Passados os dias da Páscoa voltaram, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que o menino estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à procura dele. Então, todo judeu tinha que subir uma vez, tinha que subir lá para Jerusalém e no templo para participar do culto, né? Nas festas prescritas. Então, numa dessas festas, eles foram com Jesus, foram na Páscoa, né? E quando chegaram lá, Jesus já tinha alguma idade nessa época, né? Os 12 anos. E como chegaram lá, cadê o menino? Quando chegaram lá, ficaram lá com o menino e voltaram. Eles estavam com a caravana e não perceberam que o menino tinha ficado, né? Então agora eles voltam lá correndo para achar o menino. Então, estava sentado no meio dos doutores, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com a inteligência de suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram emocionados. Sua mãe lhe disse: Meu filho, por que você fez isso conosco? Olhe que seu pai e eu estamos angustiados à sua procura. Jesus respondeu: Por que me procuravam? Não sabia que eu devo estar na casa de meu pai? Então, quando eles chegam em Jerusalém, eles encontram Jesus no templo ensinando, né? E perguntam por que ele fez isso. E ele fala: eu devia estar na casa do meu pai. Ou seja, ele veio para aquilo. Mas esse episódio aos 12 anos é o único episódio da infância que conta de Jesus. Então, conta o nascimento, conta esse episódio na infância
e não conta mais nada, só vai contar depois quando ele tem 30 anos, já é adulto, e vai começar a missão. O que significa esse tempo de silêncio que diz que ele crescia em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens? Significa que ele viveu a vida comum, como todo menino viveu. E com 30 anos já era um homem, né? Então ele trabalhou. José era carpinteiro, José teve uma vida de trabalho. Jesus também teve uma vida de trabalho. Então ele viveu uma vida comum, a vida que todo mundo vive. A vida do trabalho, a vida do dia a dia, de acordar, de tomar café, de trabalhar, ou no caso de criança, de estudar e aprender alguma coisa. Jesus sabia ler, que ele lê na sinagoga, né? Então ele aprendeu a ler e escrever. Então ele teve a vida normal, mas principalmente passou boa parte depois trabalhando, né? Porque naquela época as pessoas começavam a trabalhar cedo, e ele trabalhou até os 30 anos, trabalhou com serviço pesado, porque carpinteiro naquela época era quem construía casa, não era só quem fazia cadeira, móvel, não. Então ele pegou serviço pesado até os 30 anos, quando ele foi iniciar a sua pregação. Então agora nós vamos refletir sobre a pessoa de Jesus, né? Quem é esse Jesus? Antes de entrarmos na vida pública dele. Então, nos tempos antigos, muitas vezes e de muitos modos, Deus falou aos antepassados por meio dos profetas. No período final em que estamos, falou a nós por meio do Filho. Deus o constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por meio dele também criou os mundos. O Filho é a irradiação da sua glória, e nele Deus se expressou de tal como é em si mesmo. O Filho, por sua palavra poderosa, é aquele que mantém o universo. Depois de realizar a purificação dos pecados, sentou-se à direita da majestade de Deus nas alturas. Então, quem é esse Jesus? É o Filho. É a irradiação da glória do Pai. É a palavra poderosa que mantém o universo. É aquele que mostra o Pai como ele é. Ou seja, na vida de Jesus nós vemos quem é o Pai, nós vemos quem é Deus, porque Jesus também é Deus. Então Jesus é aquele que nos mostra de fato quem é Deus. Ele está acima dos anjos, da mesma forma que herdou um nome muito superior ao deles, de fato. A qual dos anjos Deus disse alguma vez: Você é o meu filho, eu hoje te gerei? Ou, ainda, eu serei seu pai, e ele será meu filho? E de novo, quando introduz seu filho primogênito no mundo, ele diz que todos os anjos o adorem. Por outro lado, a respeito dos anjos, Deus diz: É ele que faz seus anjos como ventos e seus ministros como chamas de fogo. Então, Jesus é muito superior aos anjos. Ele é o próprio Filho, é o Deus Filho, superior aos anjos e aos homens. E ele assume uma forma de homem, que é uma forma inferior à dos anjos. Aquele Deus não se apega a ser Deus e faz-se homem. Ele, sendo superior aos anjos pela natureza divina, assume a forma humana, que é inferior à dos anjos. E ele nos mostra quem é o Pai, ele nos mostra como Deus é. Ele é a melhor forma de ver quem Deus é vendo a vida dele. Então não dá para compreender quem é Deus se não compreendermos a vida de Jesus.